Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à discussão de mais um dos tópicos que estão movimentando a cultura brasileira contemporânea. E como negar que um dos tópicos que estão movimentando o Brasil nos últimos dias em matéria de cultura diz respeito ao documentário O Golpista do Tinder, que foi lançado pela Netflix e que é um grande sucesso. Ele saiu no último dia 2 de fevereiro e gastou pouco mais de uma semana para integrar a lista dos 10 mais discutidos no Brasil atualmente. Esse documentário, que é produzido pela Netflix e dirigido pela jovem diretora Felicity Morris, apresenta resumidamente as vidas de 3 mulheres que vão fazendo depoimentos e contando como foram vítimas de um suposto príncipe israelense, que se mostrava milionário e apaixonado, que começava relacionamentos, que depois pedia emprestados os cartões de crédito e, afinal, lesava as suas vítimas, tirando delas até o dinheiro que elas não tinham. Essa é uma situação interessante e a mim me parece que há bons motivos para assistir ao documentário. Ele merece, de fato, a nota alta que tem recebido da crítica. Primeiro porque é bem feito, bem produzido enquanto obra cinematográfica. A verdade é que há ali um tratamento bastante real de coisas que aconteceram efetivamente. Portanto, um tratamento adequado. Mas há também uma boa exploração, uma exploração criativa de recursos. Quando, por exemplo, se usam trechos de desenhos da Disney e até de filmes clássicos sobre relacionamentos para mostrar que o padrão príncipe e princesa é que estava sendo questionado naquele momento. Eu diria que há também, claro, motivos para nós refletirmos sobre O Golpista do Tinder, não só pelas suas qualidades de obra cinematográfica, mas também pelo que ele propõe de discussão a respeito das redes sociais e dos relacionamentos baseados nelas. A verdade é que O Golpista do Tinder não me parece um documentário sobre um cidadão israelense que aplicou golpes em várias mulheres. Ele me parece um documentário sobre essas mulheres, sobre a sensibilidade dessas mulheres, sobre o que acontece a elas e a várias outras pessoas, inclusive a muitos homens que estão hoje nas redes sociais em busca de relacionamento. A verdade é que ele nos traz várias coisas importantes, mas a pergunta central seria a seguinte: o que é que permitiu que mulheres inteligentes, bem resolvidas, bem educadas, críticas, caíssem em golpes que, como nós percebemos, são muito primários? Eu acredito que, sendo da área de linguagens, gostando, por exemplo, de literatura, eu poderia trazer aqui, entre muitos outros, 2 conceitos, 2 ideias que vão ajudar a explicar o que aconteceu. Sim, a literatura pode ajudar aquilo que é o entendimento da situação dessas mulheres e de várias outras vítimas. E 2 conceitos, repito, são muito importantes. O primeiro deles diz respeito à narrativa, o ideal de amor romântico, que foi inventado pelos escritores, tal como nós o conhecemos hoje, como um ideal do século XVIII, depois do século XIX, do século XX e que chega aos nossos dias. Eu nem preciso dizer que esse ideal tem muitos problemas. Muitos problemas que os casais reais vão percebendo depois de algum tempo em que estão juntos. Esse ideal romântico do príncipe e da princesa sempre acaba em muitas dificuldades. E sempre acaba, aliás, com muitos namoros, com muitos casamentos. Sempre destrói esses relacionamentos porque cria expectativas irreais. Nós sabemos que, claro, há muitos casais bem-sucedidos na sua união, mas eles são justamente aqueles que superaram essa idealização do amor romântico inventada pelos escritores. De maneira que nós temos aí um interessante paradoxo. Nós temos que mulheres modernas, por exemplo, lá na Europa, que é o caso das mulheres mostradas em O Golpista do Tinder, com toda a tecnologia disponível atualmente, elas, na realidade, vão buscar, no século XXI, um tipo de amor inventado no século XVIII e no século XIX. Esse paradoxo, a mim me parece, explica em boa parte porque, repito, que mulheres inteligentes e bem resolvidas, assim como muitos homens, caem nesse tipo de golpe. Nós ainda temos uma narrativa literária, uma narrativa realmente ficcional que foi inventada sobre esse amor romântico e que nunca esteve conectada com a realidade, como sabem os casais reais que estão juntos há muito tempo. A realidade significa justamente superar o romantismo e, no lugar dele, colocar um outro tipo de afeição que não se baseia em ideais impossíveis de atingir. Mas há uma outra questão que, a meu ver, explica o que está se passando. Nós poderíamos lembrar um sociólogo importante do período contemporâneo como o polonês Zygmunt Bauman, que nos deixou uma obra importantíssima, na qual ele discute o conceito de modernidade líquida, esse nosso tempo em que nada mais é sólido, tudo é fluido, como a água, como o líquido. Bauman nos explicou de forma muito clara que as mulheres e os homens do período contemporâneo vão trocando a convivência presencial por aquilo que é a convivência virtual. Portanto, a aceitação que buscam passa, antes de tudo, pelo virtual.
Essa pressão sobre o virtual, quando é levada para as redes sociais, produz um outro fenômeno que a literatura pudesse explicar aqui de forma clara. É uma espécie, se assim posso me referir, de ficcionalização. Nós vamos transformando a nossa pessoa nas redes sociais em busca de sermos aceitos, em busca de conseguirmos relações humanas que começam pelas redes sociais e não mais pelo ambiente presencial. Nós vamos nos transformando nas redes sociais em personagens escritos por nós mesmos. Há, portanto, essa ficcionalização. A vida vai se transformando em ficção. E aí nós começamos a nos apresentar não como somos, mas como sabemos, com essa ideia bastante editada, em que eu retiro aquilo que não interessa e mantenho aquilo que eu julgo que possa causar um impacto positivo. Essa mistura de perfis de redes sociais, criados por pessoas que na realidade estão manipulando conceitos para mostrar um personagem e não a si mesmos, com uma narrativa de amor romântico muito antiga, acredito que explique, sim, essas situações pelas quais passaram as mulheres que são entrevistadas no documentário O Golpista do Tinder. A verdade é que nós estamos num tempo que, como eu disse, é paradoxal. Um tempo que usa a melhor tecnologia do século XXI para nos tentar vender a ideia de relacionamentos do século XVIII. É isso que ensina o Golpista do Tinder. Não fala sobre um cidadão, fala sobre algumas mulheres que, apesar de educadas e de viverem, repito, em países que são muito desenvolvidos, foram vítimas de golpes bastante básicos, bastante até fáceis de perceber como golpes quando nós usamos a razão. O problema está justamente aí. Como usar a razão nesse tempo tão contraditório, em que nos propõe ideais românticos antigos, antiquados, impossíveis de atingir, e nós mesmos vamos nos aceitando enquanto parte desse jogo e vamos nos moldando como personagens para julgar esse jogo. Essa é a grande questão. Talvez o golpista do Tinder, nestes tempos de redes sociais, tenha feito muito mais vítimas do que nós imaginamos. Porque talvez o grande golpista seja o sistema atual das redes sociais. Desses, eu sou vítima, você é vítima, tanto quanto essas mulheres retratadas no documentário da Netflix.